Nós temos olhado no início deste ano para o tema que vai orientar toda a jornada da igreja em 2024, que é o tema identidade, fé, palavra e oração. Identidade. E em um de seus livros, talvez um daqueles que a gente mais gosta de ler, C.S. Lewis faz uma declaração lindíssima no livro Cristianismo Puro e Simples. E ele diz assim, preste atenção naquilo que C.S. Lewis diz. O problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não o procuram. Ele aparece no instante em que você acorda pela manhã. Todos os desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás. Em dar ouvidos a outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte e mais calma entrar como a brisa. E assim por diante, todos os dias, mantendo distância de todas as inquietações e de todos os aborrecimentos naturais, protegendo-se do vento. No começo, somos capazes de fazê-lo, somente por alguns momentos. Mas então, o novo tipo de vida estará se propagando por todo o nosso ser, porque então estamos deixando Cristo trabalhar em nós no lugar certo. Trata-se da diferença entre a tinta que está simplesmente deitada sobre a superfície e uma mancha que penetra naquela superfície. Quando Cristo disse: sede perfeitos, quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje, nós somos como ovos, mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou sua casca se rompe, ou você apodrecerá. Este é um texto de Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, que aponta para a necessidade de nós cristãos passarmos por essa transformação diária na presença do Senhor. É interessante como, lendo estas palavras de C.S. Lewis, nós vemos o quanto elas são verdadeiras na nossa vida. Pelo menos na minha vida, é assim que acontece. Eu abro os olhos pela manhã e as expectativas daquele dia já me assaltam. Os compromissos agendados para aquele dia já tomam conta do meu coração. Afinal, tenho hora para tomar café, tenho hora para sair de casa, o primeiro gabinete pastoral na igreja já está agendado, a visita já está agendada, e se nós não nos apercebermos daquilo que nos é como bênção todos os dias pela manhã, nós somos invadidos por esse tipo de sentimento, e o desafio é empurrar todas aquelas inquietações do nosso dia para trás e sermos preenchidos pela esperança, pela calma, pela paciência, pelos dons espirituais de Deus em Cristo Jesus. O texto que lemos precisa ser contextualizado para antes do capítulo 9. Nós devemos olhar para o capítulo 8 do livro dos Atos e lembrarmos que, ao lermos, percebemos que Lucas, o escritor,
de Atos mostra uma igreja que estava sob forte perseguição. Saulo, inclusive, era um dos cabeças dessa perseguição, um cruel, sanguinário perseguidor do Evangelho. No capítulo 8, nós vemos que Saulo está no ambiente da morte do diácono Estevão. E agora, no capítulo 9, então, nós vemos Saulo pedindo autorização ao sacerdote para ir procurar, pesquisar onde estavam, querendo descobrir os esconderijos dos cristãos, para os perseguir e prender. Cruelmente, este homem vai então numa viagem a pé, de aproximadamente 7 dias, para perseguir homens e mulheres como nós, servos do Senhor. No entanto, no caminho, já chegando a Damasco, os historiadores dizem, pela lógica, de que já eram 6 ou 7 dias de viagem, ele já estava próximo à cidade. O próprio Senhor Jesus se manifesta a ele, com a sua glória, com a sua luz. Ele cai ao chão, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou o Cristo, aquele que é o Deus da igreja que você tem perseguido. É isso que ele diz? Não. Eu sou aquele que é adorado por aqueles que você tem perseguido. Também não. O Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento, então, num misto de sentimentos, num misto de pensamentos, o apóstolo Paulo percebeu que ele não estava a perseguir crentes, porque fazendo mal, intentando mal contra o Filho do Senhor, ele discerniu que ele estava perseguindo o próprio Cristo pela palavra do próprio Senhor. E aí então, humilhado já na presença do Senhor, ele tenta abrir os olhos e já não mais enxerga. E aquele que era o líder da viagem, o líder que ia buscar matar e prender cristãos, ele agora é alguém que necessita de pessoas que lhe dessem as mãos, para que ele pudesse agora seguir a ordem deste Senhor que ele estava a perseguir. E eu ouso dizer, fazendo coro com o pastor Hernandes Dias Lopes, que esta foi a maior conversão da história da humanidade. Porque a conversão do apóstolo Paulo gerou para nós, por meio da inspiração do Espírito Santo, livros que sistematizam a nossa fé. E eu gostaria de ir olhando para esta experiência do apóstolo, compartilhar com você a respeito do percurso do homem para a nova identidade. Porque certo é que aquele que pede autorização do sacerdote e aquele que, humilhado na presença de Jesus, precisa de alguém para conduzi-lo, é outra pessoa. Aquele que sai no intento de perseguir cristãos e aquele que agora está humilhado na presença do Senhor é outra pessoa. E eu quero tratar com você nessa manhã a respeito do percurso do homem para a nova identidade. Em primeiro lugar, nós vemos os versos 1 e 2. O percurso para a nova identidade é da ignorância à arrogância. Os versos 1 e 2 do capítulo 9 nos dizem assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. É interessante nós percebermos o que está acontecendo aqui, porque a língua portuguesa não é capaz de expressar aquilo que o grego está expressando.
Quando a palavra do Senhor diz que Saulo estava respirando ameaças e morte, não era o exercício humano de inspirar e expirar. A palavra grega aqui é para a mesma respiração das feras e dos animais que estavam como que a bufar mesmo, olhando para a sua presa. A palavra aqui não é a palavra respirar como os homens respiram, mas é o arfar como que dos touros nas touradas, olhando para o toureiro. Paulo não apenas estava respirando, mas ele estava exalando ódio. E é interessante que a palavra morte aqui também não é a palavra que expressa morte natural. É a palavra para assassinato e massacre. Então ele estava arfando como um animal selvagem, e arfando por ameaças e por massacre, arfando por ameaças e por assassinatos. Este é o perfil do apóstolo Paulo. Alguém que funcionava na estrutura das bestas do campo, das feras mais cruéis e sanguinárias. E agora esse homem munido de cartas, com autorização legal, ele vai com este espírito, respirando ameaças e morte, marcado por brutalidade, por uma verdadeira ignorância, porque ele não conhecia. Era ignorância no sentido de desconhecer e ignorância no sentido de brutalidade. Ele era como um animal selvagem, bruto, mas ele era ignorante também no sentido de não conhecer a quem ele estava perseguindo. Mas ele não apenas era ignorante, ele era arrogante, porque ele compreendeu que a única doutrina, a única filosofia, a única forma de pensar que constituía o mundo como forma de pensar adequada era a dele. Por isso, então, morte a quem não pensa como eu. Ele era presunçoso, vaidoso, egocêntrico. Se não é como os meus mestres me ensinaram, estão errados todos e, portanto, passíveis de morrer. E a pergunta que você pode fazer é: como isto se aplica à minha vida? É porque todos nós, quando somos encontrados pelo Senhor Jesus, somos igualmente ignorantes e arrogantes. Esta é a história do apóstolo Paulo, mas esta é a minha história. Todos aqueles que começam a jornada da transformação feita pelo Senhor para tirá-lo do atual momento, da atual identidade e apresentar uma nova, é ignorante e arrogante. Antes do Senhor nós éramos encontrados como inimigos da cruz. Talvez você conheça alguém assim. Alguém bruto, selvagem, que não tem tato para falar, para se relacionar. É alguém que está sempre disposto a pegar a espada e partir para a guerra. É alguém que está sempre disposto a agredir com palavras, com atitudes, com gestos. E isto marca o início de uma jornada na transformação da identidade. Você pode conhecer alguém que conseguiu vencer e sair desse lugar da ignorância, chegando ao lugar da arrogância. Afinal, eu sou o único certo. Aliás, eu não entro em disputa alguma para perder, porque os meus argumentos são os melhores. As minhas ideias são sempre as melhores. O meu jeito de falar é sempre melhor do que você entendeu. E se há alguém aqui assim, você precisa ser transformado pelo Senhor.
O Senhor está aqui para fazer com você aquilo que fez com o apóstolo Paulo, ignorante e arrogante, transformá-lo desse lugar em um outro lugar, tirá-lo desta identidade e apresentar a você uma nova identidade. Portanto, o percurso para uma nova identidade, em primeiro lugar, é da ignorância à arrogância. Mas, em segundo lugar, da arrogância ao quebrantamento. Olha o que diz a palavra do Senhor nos versos 3, 4 e 5. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Se o primeiro estágio da transformação é da ignorância à arrogância, o segundo estágio da transformação é da arrogância ao quebrantamento. Se nós olharmos bem, nós vamos ver de que quebrantamento o pastor está falando. Vamos olhar para o texto. Em primeiro lugar, uma luz do céu brilhou. Perceba, isto não é algo feito por algum humano. De alguma maneira, não é nenhum poder terreno, não é nenhum tipo de convencimento humano, de relações humanas. Tem que ser uma luz do céu que brilha. É a Shekinah de Deus, é a presença gloriosa do Senhor. Perceba, irmão, se há alguma dúvida com relação a quem escolhe quem, a conversão do apóstolo Paulo é uma prova inequívoca de que é o Senhor quem escolhe pessoas. Esse homem não é um adorador que buscava a Deus, ele não estava com a palavra de Deus aberta sendo ministrado, ele estava a caminho de perseguir e de matar cristãos, e o Senhor resolveu, única e exclusivamente pelo seu poder e pela sua vontade, monergisticamente, somente por um lado, o Senhor foi lá e falou: você é meu, e se manifestou a ele com luz. Não existe quebrantamento que não comece com iluminação do Espírito Santo de Deus. Não existe quebrantamento que seja vinculado a qualquer coisa desta terra. Não existe quebrantamento que comece apenas nas relações fraternas da igreja. Não existe quebrantamento que começa apenas por um exercício responsável de alguma atividade da igreja. O quebrantamento começa por uma iluminação especial da parte do céu para a nossa vida. Você entende isso? Diga amém. No capítulo 26, no verso 13, o apóstolo Paulo vai descrever que luz é essa. Mais resplandecente que o sol, me envolvia e envolvia os meus companheiros. O quebrantamento começa com a luz do Espírito Santo, brilhando e convertendo e transformando e mudando perspectivas na minha mente e na sua mente, no meu coração e no seu. Mas diante desta manifestação, não há outra forma para nós, senão nos quebrantarmos, nos humilharmos, nos prostrarmos diante desse poder. Quando a palavra de Deus está aberta e você a está lendo, quando a palavra de Deus está aberta e há alguém, um servo de Deus, ministrando aquilo que o Senhor falou a ele, o Senhor está brilhando neste lugar por meio da sua palavra, portanto quebrante-se diante do Senhor. Humilhe-se na presença do Deus eterno. Não há espaço para quando nós estamos lendo a palavra, ou quando nós estamos ouvindo a palavra, um celular com redes sociais, porque é a luz do Senhor que está iluminando a nossa mente. Nós precisamos retomar a certeza de quem fala conosco por meio da palavra, irmãos. Quando o Senhor ilumina a nossa mente e nós nos humilhamos na sua presença, tanto faz o resultado do time para o qual nós torcemos, tanto faz o resultado das eleições, tanto faz porque nós estamos sendo iluminados pelo Espírito Santo e nós estamos quebrantados diante da presença do Rei.
E esse quebrantamento que começa com a luz do céu, que gera humilhação, prostração, quebrantamento, ela segue com Paulo dizendo que ouviu uma voz. Não é lindo isso, irmãos? Existem pessoas que querem ouvir a voz, sem serem iluminadas pelo Espírito, sem estarem humilhadas na presença dEle, e estão querendo ouvir vozes. Perceba que a palavra do Senhor escolhe, por meio da ação do Espírito, a ordem dos fatos. Isso não é aleatório. Primeiro a luz brilha, convence você. Depois você se humilha na presença do Senhor, se quebranta, se prostra, confessa pecados, e aí você ouve a voz do Senhor. Diz Lucas que os companheiros de viagem de Saulo ficaram como que espantados, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. E por fim, Saulo responde: quem és tu, Senhor? E esta palavra aqui era usada para as autoridades. Paulo reconhece então que havia diante dele alguém maior do que ele. Havia diante dele alguém que tinha poder sobre ele. Havia diante dele aquele que o mundo não poderia explicar na sua essência, porque ele transcendia tudo aquilo que cabia na mente do apóstolo Paulo. Então ele reconhece o senhorio do Senhor. Você entende de que quebrantamento eu estou falando? Da arrogância ao quebrantamento, e é disso que eu estou falando. Todos nós, antes da nossa conversão, antes de o Senhor ir ao nosso encontro e nos resgatar com mão firme, nós vivíamos da arrogância, da ignorância à arrogância. Mas uma vez que Ele nos resgata, nós saímos da arrogância ao quebrantamento. E então nós fomos invadidos, conquistados pela luz do Espírito Santo. Nos humilhamos na presença do Senhor, clamamos por perdão de pecados, ouvimos a sua santa voz por meio da palavra, e aí então declaramos: o Senhor é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor. E por fim, a jornada da nova identidade, ela sai da ignorância à arrogância, da arrogância ao quebrantamento, e do quebrantamento à dependência. O verso 5 diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Uma vez quebrantados na presença do Senhor, nós podemos descansar na providência santa do Senhor. Ainda que você não esteja vendo escapes, ainda que você não esteja vendo soluções, ainda que você não esteja vendo com os olhos humanos, você pode estender a mão e dizer: Senhor, me leva, eu confio no Senhor. E numa sociedade que aprendeu que é o chefe, que é o líder, que é quem ordena, que é quem leva, que é quem conduz, nós precisamos do quebrantamento do Senhor, para assumirmos: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu espero no Senhor todo dia.
Nós caminhamos por fé, irmãos. Nós não caminhamos por aquilo que vemos. A primeira lição da jornada do ministério do apóstolo Paulo é: você não precisa ver para saber que eu conduzo todas as coisas. Você já viveu situações assim? Em que você olha para a agenda semanal, você olha para a agenda de compromissos, você olha para os conflitos que se apresentam e falam: Senhor, o que eu vou fazer? E nesses momentos silenciosos e pedagógicos do Senhor, Ele está dizendo: feche os olhos e estenda a mão, porque o salmista diz que não tropeçará aquele que espera no Senhor. Estive a pensar a respeito de por que os passarinhos não caem dos fios quando dormem. Parou para pensar nisso? Os passarinhos estão no fio e eles dormem. Qualquer um de nós ali cairia na primeira cochilada. Mas o Senhor os fez com uma articulação que, quando Ele dobra o joelho dele, que é para trás, os tendões das mãos se apertam. E pensando nisto, o Senhor me fez pensar na nossa vida. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós descansamos na segurança e na providência do Senhor. Dobre os seus joelhos, espere cada dia no Senhor. E assim, o apóstolo Paulo recebeu uma nova identidade. Ele saiu da ignorância à arrogância, da arrogância ao quebrantamento e do quebrantamento à dependência. A pergunta é: em que lugar você está? Hoje, aqui e agora. Você está naquele lugar em que você ignora e resolve não conhecer o Senhor? Porque se você está neste lugar, você não veio aqui à toa. Você é arrogante? Só você está certo no mundo? O Senhor quer transformar você. Quer te tirar desse lugar de ignorância, de arrogância, e te mostrar o quanto vale a pena ser quebrantado, o quanto vale a pena ser iluminado por Ele, o quanto vale a pena estar prostrado aos seus pés, o quanto vale a pena ouvir a sua doce voz, o quanto vale a pena reconhecê-lo como Senhor. E talvez você já tenha chegado a esse lugar, mas esteja encontrando dificuldade de depender. Você acha que o seu sustento vem da sua empresa, da sua matrícula pública, do seu trabalho, da saúde que você tem, mas ter uma nova identidade é entender que o nosso sustento vem das mãos do Deus que pode e que tem poder de sustentar todas as coisas. Em que lugar você está? Se você entendeu essa palavra, não é porque você é bom de entendimento ou eu bom de comunicação. Se você entendeu essa palavra, é porque o Senhor resolveu falar com você, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. E eu gostaria que você, que entendeu isso, que esteja em um desses momentos, que você se coloque de pé e onde você está, nós vamos orar. Seja você que resolveu caminhar como se Deus não existisse, longe, sem dar a atenção que Ele merece, vivendo a ignorar a sua santa existência, ou vivendo envolvido nas suas arrogâncias, nas suas prepotências. O Senhor resolveu falar com você.
se você precisa se quebrantar diante do Senhor, se você precisa reconhecer que Ele é o seu Deus, e uma vez iluminado pelo Espírito Santo, se prostrar, se quebrantar, ouvir a sua doce voz e reconhecer que Deus é o Senhor. Ou, se você consegue fazer isto, mas tem dificuldade de fechar os olhos e estender a mão dizendo: Senhor, me leva, cuida de mim, abre portas para mim. Eu quero que você se coloque de pé, não se furte desse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença e clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, porque não depende de nós, como não dependeu de Paulo. Nós dependemos do Senhor, dependemos da Tua ação em nossa direção. Então, Senhor, se há alguém aqui que vive a ignorar a Tua existência, nós pedimos: Espírito Santo de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, em nome de Jesus, quebranta os arrogantes, Senhor, os prepotentes, os ególatras, e dá, Senhor, que nós tenhamos uma vida quebrantada aos Teus pés, convencidos pelo Teu Espírito, humilhados na Tua presença, a ouvir a Tua doce voz e a reconhecer o Senhor como Deus único da nossa vida. Nos faz caminhar, Senhor, para a direção da dependência, para o lugar daqueles que esperam no Senhor todo dia, para o lugar daqueles que reconhecem que o nosso sustento não vem de outro lugar senão das Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, a arrogância de achar que nós damos conta da nossa própria vida, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós, e que não há espaço ou lugar para o qual nós possamos ir, que nós possamos subtrair de nós a Tua doce visão. Então nos faz depender, nos faz confiar. Muda, Senhor, a nossa história, porque Tu és o alfa e o ômega, Tu és o início e o fim de todas as coisas. No Senhor nós existimos, e apenas pelo Senhor sobrevivemos. Deus, em nome de Jesus, faz isso na Tua igreja, é a nossa oração, crendo que o Teu Espírito está a fazer isso nesse lugar, porque nós oramos em nome de Jesus, o Deus transformador, no nome de quem oramos hoje e sempre. Amém e amém. Se coloque de pé. Vamos cantar que Ele é o alfa e o ômega. A letra está no encarte do boletim. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando. Vamos adorar o Senhor.